Ok, pessoal, vamos começar a nossa aula 2, né? A gente hoje vai falar sobre sistemas que estão previstos no cronograma, né? Eu vou pedir para vocês, por favor, pararem de falar, tá certo? Porque a sala é grande e eu quero ver se eu preservo a minha voz para o próximo show, tá certo? Então, hoje a gente vai falar sobre integração, né? Falar sobre integrais de linha, superfície e volume, né? Vai estabelecer novamente, notação, são coisas que vocês já viram antes. E vai terminar essa aula de hoje com o gradiente, né? E o operador nabla, que é utilizado em todas as equações de Maxwell. Okay? Bom, então, o primeiro conceito que a gente tem, tá certo? É a integral de linha, né? Geralmente, uma superfície no espaço tridimensional, né, que a gente está trabalhando, é uma equação do tipo, uma relação entre coordenadas no sistema, né? Se for sistema de coordenadas cartesiano, uma relação entre as coordenadas x, y, z. A gente sempre pode escrever uma equação de superfície dessa forma, né? Por exemplo, z igual a x2 mais y2, né? Equação de uma paraboloide no espaço dimensional, né? Isso aqui é o quê, né? Z menos x2 menos y2 igual a zero, né? Ou seja, S de x, yz igual a zero. É uma equação desse tipo, certo? E a gente, quando fala em integral de linha, a gente quer fazer a integração sobre um caminho, né? Um caminho C, certo? Deixa eu mudar essa cor aqui para ficar mais fácil. Só um minutinho. Outra cor aqui. Então, a gente, quando quer falar sobre integração no caminho C, a gente tem que interceptar duas superfícies, né? Então, você tem que resolver um sistema de equações dessa forma, né? S1 é a primeira superfície, S2 é a segunda, então você tem mais ou menos algo assim, né? Duas superfícies interceptam nesse caminho C, né? Vocês estão vendo aí, certo? Então, em geral, você tem uma função escalar, em princípio, né? Vetorial também, mas vamos começar com uma função escalar, função de 3 variáveis, né? E você quer integrar f sobre c. Então, surge um primeiro conceito, né, que é a integral de linha sobre c com respeito a uma variável. Digamos, variável u qualquer. Por exemplo, se u for a variável x, você tem um tipo de integral. Se for a variável θ, se for coordenada esférica, é outro tipo de integral. Mas você... por que essas integrais são importantes? Porque as integrais seguintes, as mais complicadas, sempre recaem em termos de integrais, em termos de uma variável. Então, isso não é integral unidimensional tradicional, integral de f de x dx. Não, é uma integral de f sobre um caminho no espaço dimensional, né? E com respeito a uma variável. Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui só para ver como é que seria. Se a variável for u igual a x, né? Digamos que você tem um caminho C, que vai de P1 a P2, né? O caminho C, como eu falei, é a interseção de duas superfícies, né? S1 e S2, certo? E a gente pode também, né, reexpressar essas equações, por exemplo, né, para eu poder fazer essa integral, né? I de x seria integral de f sobre c, vou anotar desse jeito. Esse C tem um início e um fim, o início é P1, o fim é P2, né? Então, a integral com respeito à variável x é integrar a função sobre C da função f de x, y, z, dx, né? Ora, para eu fazer essa integração, P1 é o ponto x1, y1, z1. E P2 é o ponto x2, y2,
Z2. Para fazer essa integração, o que eu tenho que fazer? Bom, se a integral com relação a x, eu tenho que parametrizar aquelas duas equações de S1 e S2 igual a zero, tem que ser colocadas na forma y igual a y de x. De alguma forma, tem que manipular as equações e z igual a z de x. Com isso, né, eu fico com y é uma função de x aqui dentro, z é uma função de x, usando as duas equações S1 e S2 igual a zero. Então, isso aqui vai se tornar, depois que você parametriza, isso se torna uma função só de x, e os limites de integração são os valores inicial e final da variável x. Ou seja, você se transforma em x1 a x2 em dx, um f maiúsculo de x. Quem é f maiúsculo? Bom, f maiúsculo é f minúsculo de x, y de x, z de x. Ou seja, eu tenho que saber manipular as equações das superfícies para identificar o caminho, colocar na forma y de x, z de x. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou integrando em relação a x. Então, eu tenho que parametrizar todo mundo em relação a uma das variáveis, que é a variável de integração, que a gente faz, certo? Então, a gente recai numa integral tradicional que a gente está acostumado, integral unidimensional, né? Dessa forma. Por que a gente está falando sobre essas coisas? Porque as integrais de linha mais sofisticadas e mais complicadas sempre podem ser transformadas, no final, numa integral simples unidimensional. As de linha, né? De superfície, integral dupla. Volume, integral tripla. Só. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, seja a função... isso é uma função qualquer, né? Isso é uma função que varia com as três coordenadas. Poderia ser, por exemplo, temperatura dessa sala, certo? Varia com profundidade, altura e largura, x, y, z. Né? Então, a temperatura em cada ponto é diferente, né? Porque tem, o sol está batendo na parede, tá certo? Tem ar-condicionado ali em cima, tem uma temperatura diferente lá de fora, tem temperatura aqui lá embaixo, tem condições de contorno, né? A gente usa em teoria magnética e em transmissão de calor também, e a temperatura varia, certo? Então, é uma função de três variáveis, tá? Pode ser uma função desse tipo, certo? Então, suponha que você tenha as superfícies y igual a x, z igual a x, são dois planos do espaço 3D, né? Interceptam, formam um caminho, certo? E o ponto 0, 0, 0 é comum às duas superfícies, ponto 1 também, né? Então, a gente quer fazer a integral de f sobre esse caminho, né? Em que o ponto inicial e o ponto final são esses. E aqui estão as duas superfícies, né? X está para cá, né? Y está para lá, e o Z está para cá. Né? Aqui está o ponto inicial, e aqui está o ponto final. Então, se vocês olharem bem, esse azul aqui é um plano x igual a y, né? Y igual a x, que corta o primeiro octante, digamos assim, né? Em 45 graus em relação a x, e a outra superfície é z igual a x, que corta o plano xz no meio, né? Intercepta, tem essa reta, certo? Vamos calcular, então, IY, né? Então, é integral de f sobre c com relação à variável y, certo? Então, a gente muda a parametrização, aqui vai ser todo mundo em função de y, x igual a y, x igual a z, mais z igual a x, mais x igual a y, vai dar z igual a y. Essa é a parametrização. Tá? Então, quando você faz x igual a y, aqui vai dar 2y mais y ao quadrado, que vai dar 3y mais y2. Certo? E você tem, então, a integral tradicional simples, né? Unidimensional. Certo? Aqui vai dar y2 sobre 2, né? E essa aqui dá y3 sobre 3. Se calcular direitinho, vai dar esse resultado aqui, 11/6, um número, né? Ok? Bom, então, integral de linha é isso, com respeito a uma variável, né? Existe também que a gente vai se deparar algumas vezes no curso, né?
com a integral de linha sobre C com respeito ao deslocamento L, né? Ao longo do caminho. Tá? Então, agora você tem um novo cenário, né? Um caminho vai de P1 a P2. E agora a minha variável de integração, meu elemento diferencial, não é dx nem dy dz, mas é o elemento de comprimento ao longo do caminho. Tá? Então, eu vou ter um integral de linha, aqui está um subscrito L, só indicando que é com respeito ao deslocamento. Né? Por exemplo, se f igual a 1, eu tenho IL, né? Igual à integral de dl. Né? Eu tenho o comprimento dessa trajetória, certo? Utilizado em cinemática, né? Para mecânica, etc. Tá? Bom, aí é um pouco mais complicada a situação, né? Porque eu preciso agora parametrizar em termos de uma variável. Né? Eu tenho que, de alguma forma, expressar esse dl em termos de uma das coordenadas e o f também. Então, eu tenho que usar a equação no caminho. Por exemplo, se for fácil para mim parametrizar em relação a x, então eu pego y de x é de x, e eu, de alguma forma, tenho que dl expressar em função de x, tá certo? Como é que a gente faz isso? Aí a gente vai começar a usar nossas ferramentas de álgebra vetorial. Né? O elemento de deslocamento do espaço dimensional, dl, né, um vetorzinho, certo? Se você decompõe em cartesianas, por exemplo, vai ter 3 componentes, né? Quem são? Bom, deslocamentos diferenciais nas 3 direções. Tá? E, por exemplo, se eu quero mapa... Então, você tem o vetor dl, isso aqui, né? Que é a magnitude dl? Bom, dl ao quadrado é igual a produto escalar dele com ele mesmo, que vai dar o quê? dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado. De posse da equação no caminho, e sabendo que é mais fácil parametrizar em relação a x, eu boto aqui dx de evidência. Tá? Aí fica aqui ax dx mais a y dy dx dx mais a d dx dx. Ou seja, como eu sei as equações y igual a y de x e z igual a z de x, porque eu parametrizei o caminho dessa forma, dy de x é calculado. dz dx é calculado. E a magnitude de dl é calculada usando essa expressão simples. Vai dar o quê? Bom, a magnitude de dl vai ser dx, 1 mais a taxa de variação de y em relação a x ao quadrado, mais a taxa de variação de z em relação a x ao quadrado. Observe que nesse processo eu extraí uma raiz quadrada, certo, pessoal? E o dx estava dentro da raiz, saiu. Né? Eu posso fazer isso porque dx não tem sinal, dx é sempre positivo. Qualquer que seja a orientação do caminho. As diferenciais numa integração são sempre números sem sinal. Certo? A coisa mais importante é vocês lembrarem, não confundam isso. Quem define o que vai acontecer se você vai para a direita, ou para a esquerda, ou para cima ou para baixo, são os limites de integração. Certo? Então, o diferencial não tem sinal. Certo? E o limite de integração no final é que eu vou decidir para onde você foi. Para frente ou para trás. Tá? Então, não tem nenhum erro em fazer essa fatoração e tirar o x de dentro da raiz quadrada. Tá? Então, essa é uma forma de parametrizar. Ou seja, o que foi que eu fiz? Vamos voltar aqui e lembrar. Né? Nossa integração original era o quê? Era calcular a integral com relação a L. Né? Então, o que foi que eu fiz? Parametrizei f em relação a x, porque foi fácil, nesse exemplo fictício. Né? Expressei dl dessa forma, e agora eu tenho a integral final, aqui está o dl, pronto. Isso aqui tudinho, tá certo? X é função de x, y é função de x, z é função de x. Isso aqui, se y é função de x, dy dx é função de x, dz dx, todo mundo é função de x. Isso aqui dá o quê? Uma função de x. Né? Faltou um dx aqui, pessoal. Então, corrijam nas notas lá, tá? Dx. Então, ficou a integral tradicional de x1 a x2 de uma função de x a x. Tá? Então, a integral complicada, você transformou a integral dl na integral em relação a uma variável. E aí você vai usando na variável que for mais fácil. Se for z, é mais fácil você fazer em função de z. Tá? Ok? Ou seja, se você quiser
parametrizar em relação a y, você parametriza, daí você fatora, por exemplo, em relação a y, minha fatoração do DL muda um pouco, né? Eu faria DL igual a DY em evidência, né? Se eu quisesse parametrizar em relação a y, né? Vai ficar AX dx dy, né? Mais AY mais AZ dz dy, né? E o que aconteceu aqui? Bom, é porque aqui o meu caminho foi mais fácil eu fazer x igual a uma função de y, e y uma função, e z, né? Uma função de y, certo? E daí eu tenho o módulo, né? dl igual a dy, né? 1 mais dy, dx dy quadrado, mais dz dy quadrado. Eu tenho novamente a integral agora em relação a uma variável, parametriza todo mundo em função de y, isso aqui é a função de y, está resolvido a questão, certo? Bom, aí surge a questão, né? Tudo bem, cartesianas é fácil, né? dx, dy, dz, e nos outros sistemas, né? Quem é DL? Porque DL é um elemento fundamental no cálculo integral de linha, né? Como é que eu expresso DL nos outros sistemas, certo? Se você tem um sistema UVW qualquer, abstrato, né? O DL vai ter 3 componentes, certo? Um elemento diferencial na direção U, um na direção V e um na direção W. Se a gente for ver direitinho, nos sistemas de coordenadas que a gente trabalha, em geral, esses comprimentos são fator de escala vezes a diferencial da coordenada. Certo? É sempre assim. Né? Fator de escala vezes a diferencial da coordenada. Por exemplo, em cilíndricas, a variável φ é número, né? Não é comprimento. Certo? Δφ é um diferencial de número. Precisa de um fator de escala para transformar isso num comprimento diferencial. Tá? Então, esse fator de escala é exatamente esse elementozinho que aparece para você compensar isso aí. Né? Por exemplo, no sistema de coordenadas retangulares cartesianas, esses fatores H, né? Chama de fatores H, sabe? São todos unitários. Né? dl na direção x é dx mesmo, dl na direção y é dy mesmo, né? E dl na direção z é dz. Né? Certo? Bom, e nos outros sistemas que a gente trabalha? Bom, vamos ver em cilíndricas, né? Cilíndrica, só lembrando, tá certo? Eu preciso saber aqui quem é o comprimento diferencial na direção radial quando eu vario a coordenada radial de um pequeno incremento. Quem é o comprimento diferencial na direção azimutal quando eu vario a variável correspondente, que é o φ, de um pequeno incremento. E quem é na direção z, né? Ora, se eu variar z de dz, o comprimento diferencial é o próprio dz, né? Que já é coordenada métrica, né? Então, h é igual a isso aqui dá 1 dz, tá? Na direção radial, se eu variar r de uma pequena quantidade, eu tenho a variação de 1 dr, certo? Então, o parâmetro h também é 1, né? Só aqui que a gente tem que olhar direitinho, certo? Olha para essa figura, se eu vario φ de uma pequena quantidade, eu produzo um elemento de comprimento de uma circunferência, né? DLR, que é simplesmente comprimento R de φ. Então, o parâmetro H é quem? H2 igual a R. Então, em cilíndricas, H1 vale 1, H2 vale R, H3 vale 1, certo? Mesma coisa esférica, né? Essa mesma pergunta a gente faz. Bom, quem é o DL produzido para cada incremento em cada direção? A R, DL radial, mais a θ, DL polar, né? Mais a φ, DL azimutal. Certo? Então, você tem aí, bom, variando R de dr, eu tenho aqui um comprimento diferencial 1dr, né? E aí, nos outros, a gente tem que olhar com calma, tá certo? Vamos olhar aqui. Bom,
direção polar, né? O θ está aqui, tá certo? Tá assim, deixa eu ver. Bom, já fiz dr aqui, né? Se eu vario θ de dθ, que é essa variação aqui, ó, eu estou numa esfera de raio R, eu tenho comprimento R dθ. Né? Então, eu tenho o meu H2 igual a R. H1 deu 1, né? Finalmente, se eu vario o φ de dφ, eu estou correndo numa circunferência de raio R projetado, isso aqui é θ, né? Esse raio aqui, certo? R seno de θ. Certo? Então, você tem, então, um incremento. A circunferência é essa aqui, ó. R seno de θ vezes o incremento aqui, que é dφ, né? Então, R seno de θ, dφ. Então, o fator H é essa função aqui, certo? R seno de θ, né? Então, H3 é R seno de θ. Observe que os fatores H são funções das coordenadas, certo? Alguns são constantes, outros função. H1 deu 1 aqui. H2 depende da distância à origem. H3 depende da distância e do ângulo polar, certo? Então, em esféricas, né? dl vai ser... Oi. Pode repetir, por favor, a parte do R seno de θ. Pessoal, eu vou repetir a pergunta para poder ouvir aqui, tá certo? Tá bom? R seno de θ está aqui, né? Estamos correndo com... observe, quando faz isso aí, você mantém as 3 variáveis, varia só uma, mantém as outras 2 constantes. Tá? Então, eu estou variando, mantendo o R fixo, primeira coordenada, variando só a segunda, que é θ, e mantendo o φ fixo. Estou nesse semiplano aqui, certo? Então, eu estou correndo numa esfera de raio fixo R. Isso aqui é um segmento da circunferência, né? Se você varia dθ, o comprimento é R dθ. Maiúsculo, tá? E na terceira, você agora corre nessa circunferência no plano aqui, ó. Porque você fixou o R, tá certo? Vamos olhar para esse R aqui, ó. Daqui para cá. Né? O θ está fixado, só variou o φ. Ficou R seno de θ, que é o raio, dφ. Beleza? Então, você tem... dr é R, né? Mais R dθ a θ, mais R seno θ dφ. Afim, nas 3 direções, tem diferenciais das coordenadas, né? Com os fatores de escala, certo? Que dá 1, certo? Então, em qualquer sistema, se tivesse outro sistema, eu faria esse raciocínio. Veja os comprimentos em cada direção. E obtenho, certo? Então, por exemplo, qualquer que seja o sistema agora, eu posso parametrizar, usando o mesmo raciocínio que eu fiz em cartesiana, certo? Por exemplo, se for fácil parametrizar em relação a R, né? Se a equação da superfície for assim, ó, S, mais fácil, né? Igual a θ de R, né? Φ de R. Então, aqui eu vou botar R em evidência para fazer o meu fator de escala, dl mais R dθ, né? R dθ, dr, a θ, mais R seno θ dφ, mais R seno θ dφ dr, a φ. Então, se meu tipo de parametrização mais conveniente for em relação a R, faz isso aqui, calcula o módulo, dr vai dar dr, fica uma coisa bem grande, né? 1 mais R2 dθ dr ao quadrado, mais R2 seno ao quadrado de θ, dφ dr ao quadrado. Então, ficou todo mundo aí, depois que você fez, né, as parametrizações, isso aqui ficou tudinho, uma função só de R.
seu campo lá de R, θ, φ, se transformou, né, com essas parametrizações, uma função também só de R, né? Então você tem integral de f de R, algo vezes depende de R, do ponto inicial R1 a R2. Resolveu o problema, tá? Oi. O AR só varia com θ e com φ. Isso. O Aθ também e o Aφ só varia com φ. Tá? Muito bem. Bom, e aí você tem agora, a gente falou integral de linha só escalar, né? Função escalar f, minúsculo, né? Agora a gente vai ter também integrais de linha envolvendo vetores. Combinações de vetores. Você pode ter uma função escalar vezes um vetor dl, por exemplo. Pode acontecer isso, né? Um campo escalar vezes dl, você tem que integrar, né? Um vetor, observe, o resultado disso dá um vetor, viu, pessoal? Né? É somar vetores. Essa símbolo de integração é soma, né? Vai somando os vetores e tem um resultante, tá? Aqui também. Um vetor dl somando vetores. É um vetor vezes um peso, soma tudinho, dá um vetor no final, G. E tem esse tipo de integral, por exemplo, também, produto vetorial de dl com vetor, dá um vetor. Uma que a gente vai se deparar bastante, e ela que está com ênfase aqui, é quando existe o produto escalar do elemento de deslocamento com o vetor f, certo? Essa integral, tradicionalmente, é denominada de integral de linha do vetor f. Certo? Então, a integral de linha de um vetor f é aquela que dá um produto escalar de dl com f. Embora essas sejam integrais de linha de um vetor, tá certo? Mas a que a gente chama de integral de linha é essa escalar aqui. O pessoal, tradicionalmente, porque ela ocorre mais frequentemente. Né? Então, ela tradicionalmente recebe esse nome. Né? O que nós temos? Você tem aí um caminho... Né? Que vai de P1 a P2. Caminho, né? O elemento de deslocamento ao longo do caminho dl, cuja magnitude dá o comprimentozinho diferencial. Tá? E esse vetor também pode ser escrito como em termos de um versor unitário T, tangente à trajetória. De que forma? Bom, como a gente falou, né? Todo vetor pode ser escrito como sua magnitude, vezes o versor, no mesmo direção e sentido desse vetor. Então, posso escrever sempre como comprimentozinho dele, versor unitário. Então, o que é que aparece no núcleo da integral aqui? Tudo escalar. É simplesmente dl escalar f é f escalar esse versor, que dá ft, dl. Isso aqui é o quê? É a projeção de f sobre a tangente e a trajetória. Então, essa integral é a integral da projeção de vetor, né, vezes dl tradicional comprimento. Né? Integral de linha da projeção do vetor ao longo da trajetória. Tá certo? Então, no fundo, né, isso recai em quê? Isso aqui não virou um escalar agora, né? Isso aqui recai numa integral de um escalar dl que a gente acabou de falar. Certo? E a dl recai numa integral em relação a uma variável, como a gente falou, introduziu. Né? Por isso que eu estou dizendo, ele vai recair nas integrais. E no final, a última integral recai na integral tradicional unidimensional, no caso da integral de linha. Né? Certo? Bom, se o caminho é fechado, né, essa operação aqui é chamada de circulação de F. Isso aqui tem um significado físico, certo? A circulação dá essa propriedade do campo dele fazer isso, né? Certo? Por exemplo, você tem um redemoinho no mar, né? Ou então no vento. Você tem um campo de velocidade que está fazendo isso aqui, né? Então, a circulação dá dessa propriedade, certo?
Só para... Eu vou falar agora, vou repetir isso depois, né? Quando a gente fala em campos físicos, isso vai ter uma conotação. A integração é sempre feita com a área do lado esquerdo do percurso, tá certo? Se vocês olharem aqui, né, a área está do lado esquerdo, da forma que eu estou orientando aqui o caminho, tá certo? Então o caminho está fazendo assim, ó. E a área está do lado de dentro, tá? Isso não é importante agora, mas vai ser importante depois, eu só estou alertando. Então, já que isso vai ser importante, vamos sempre fazer a integração desse jeito, tá? Embora a gente... a menos que se fale de fazer de outra forma, tá certo? Bom, e no sistema qualquer, o VW, tá certo? Essa integral vai dar o quê, né? Bom, o sistema VW, DL é H1, vou botar assim, H1 DU, né? Como a gente falou antes, né? Temos os parâmetros o VW mais H2 DV AV mais H3 DW AW. O campo vetorial, então, nesse sistema vai ter 3 componentes. Vai ter um componente U, que é a função de 3 variáveis, certo? A U. E uma segunda componente também, função das 3 variáveis. Quando eu faço o escalar desses dois, você vai ter FU vezes isso, mais FV vezes isso, mais FW vezes isso. Vai ter esse resultado aqui, certo? Então, a integral de linha, ela vira a soma de 3 integrais de linha com relação a uma variável, certo? Né? Certo? Que é como se sempre cai nessa integral, né? Certo? Vou fazer um exemplozinho. O exemplo no livro está de um jeito, a gente vai fazer agora de um pouquinho diferente. Lá está em cilíndrica, a gente vai fazer em cartesiano, só para ter uma segunda forma de fazer, né? Então, suponha que você tem um caminho fechado, que é feito por esses 3 segmentos, C1, C2 e C3, né? Observe que eu estou orientando a minha área do lado esquerdo. Isso está no plano Z igual a 0. Tá? Um caminho, um triângulozinho. Esse primeiro segmento vai de 0, 0 até 2, 2, no plano Z igual a 0. Esse aqui vai de 2, 2 a 0, 2. E o terceiro vai de 0, 2 até 0, 0. Então, vamos calcular a circulação de um campo vetorial. E o campo vetorial, no caso, é esse campo aqui, certo? Cada componente é a função de mais de uma variável, né? Certo? Não tem componente Z, no caso. Mesmo que tivesse, FDL dava 0. Então, não tem importância como dizer. Então, o caminho C1, vamos parametrizar, né? C1 é a interseção de 2 superfícies. Z igual a 0, que é o plano, primeira superfície. Segunda é o plano Z igual a X, que é esse plano aqui, certo? Então, isso vai dar um caminho C1. Caminho C2, Z igual a 0, Y constante em 2. Né? Essa aqui é a equação. Terceiro caminho, Z igual a 0, e X agora que é 0, né? Que é o eixo Y. X igual a 0, eixo Y, é o plano X igual a 0, na realidade. Né? Então, você vai ter o eixo Y quando intercepta com Z igual a 0. Então, se você olhar o campo vetorial, nesses 3 caminhos, tem que calcular o campo vetorial em cada caminho. Caminho C1, quem é o campo vetorial? Bom, Y igual a X, vai dar X vezes X, dá X2. X2 a X, certo? Oi. Se desse para mim só essa imagem, eu poderia assumir que é bidimensional e ignorar a componente Z. Se você só visse essa imagem... Peraí, qual é a pergunta? Repete. Omitir Z igual a 0, nesse caso. Pode, certo? Mas eu só estou mostrando... a pergunta é se pode omitir o Z igual a 0 nesse caso, já que está no plano Z igual a 0. Pode, claro que pode. Eu só estou botando aqui para demonstrar, só para lembrar que é a interseção de 2 superfícies. Um caminho é uma interseção só para isso. Mas não precisa isso aqui. O Z vai ser sempre 0, certo? Tá bom? Mas só para a gente lembrar, ó,
sempre é um caminho entre a interseção da superfície. Estou lembrando você que uma delas está aqui. Está embutida, tá? Z igual a zero. Tá? Então, vamos lá. X vezes X, né? Y igual a X dá X2. Y2 é X2. Então, F no caminho C1 dá X2 a X mais a Y. Quem é DL? Bom, DL é dx a X mais dy a Y. Só lembrando, né? DL olha tudo. A equação geral é essa, né? Mais dz a z. Daí vem essa pergunta sua, tá certo? Tem que lembrar que z é constante, né? Z igual a zero. Quem é dz? Zero. Eu não tenho como dizer, tá? Y igual a x. Quem é dy? Bom, dy é igual a dx, tá? Então, você tem dx e dx. Então, ficou aqui dx a x mais a y. Segundo caminho, quem é f? Bom, y é 2, está fixo, né? Vai dar 2x, y igual a 2 dá 4, mais 4y. Ou seja, f não é qualquer. Sobre o caminho, ele tem um valor, né? Uma expressão específica. Quem é dl? Bom, y não é constante? Quem é dy? Igual a zero. Se y igual a 2, dy igual a zero. Né? Dz já é zero, ficou dx a x. Observe que eu não estou me preocupando para onde o caminho vai, para onde qual é a orientação. Eu estou botando só a expressão sem sinal. Tá? É isso que vocês não podem esquecer. Tá? É sem sinal aqui. Né? Ah, não é menos porque está voltando, não. É mais dx. Tá? Ok? Finalmente, em C3, que é esse aqui, agora x é fixo. Né? Que vale zero, né? Então não tem essa componente. Certo? E y vale y mesmo. Y igual a y2 a y. Então f tem essa expressão. Quem é dl? Bom, dl é dx a x, dx dá zero, que x é constante. E dá dy a y, sem sinal. Daí vamos fazer. Fdl é fazer, esse, por exemplo, no caminho C1 vai dar x2 dx, a x com a x dá 1, a y com a y dá 1, dá 2. Né? Então vai dar 2x2 dx. No caminho C1. Caminho C2, produto escalar aqui, isso aqui não tem importância, vai dar 2x dx. Caminho C3 vai dar y2 dy. Limite de integração. Em C1, a integral em relação a x, né? X varia de 0 até 2. Caminho C2, a integral vai ser em relação a x. X varia de quanto? De 2 até 0. Caminho C3, y varia de 2 até 0. Você tem aqui as integrais. X varia de 0 a 2, primeiro segmento. X varia de 2 a 0 no segundo. E y varia de 2 a 0 no terceiro. Tá? Então, tudo correto, sem botar o sinal em nada. Isso que vai cuidar da orientação, o limite de integração. Tá? Então, você vai ter x3 sobre 3, 8 terços. Daí tem x2 sobre 2, dá x2, dá menos 4. E aqui dá y3 sobre 3, dá menos 8 terços. E dá o resultado final, menos 4 terços. Dá um número, né? Integral, tá? Então, a circulação, esse campo F, ele tem circulação não nula, né? Tá? Muito bem. Próximo tipo de integração que a gente vai fazer é agora a integral de superfície, que a gente agora vai ter integral dupla. Superfície é o produto de duas dimensões, né? Então, vai ter uma dimensão diferencial de um lado e outra no outro sentido. Então, vai ser o produto das duas. Tá? Então, você tem integrais desse tipo, primeiro envolvendo um escalar, de sigma, né? Por exemplo, né? Tem aqui uma superfície, né? Agora a equação da superfície é a equação, né? S igual a zero, certo? Uma equação S de x y igual a zero. Então, a superfície, né? Aqui está a normal a superfície, aqui tem um campo vetorial que a gente vai usar daqui a pouco.
Elemento de área de sigma, sigma é a superfície. No curso, superfícies vão ser sempre chamadas pela letra sigma maiúscula, certo? Se vocês forem olhar no nosso livro, e-book, que está online, as superfícies estão com a letra S, né? Mas isso está sendo mudado no livro definitivo, porque esse é vetor de pointing lá na frente, daí, para não confundir, a gente mudou para cima, certo? Por exemplo, né, um integral de superfície, algo assim, né? F sobre a superfície sigma. Quando F igual a 1, isso aqui dá o quê? F igual a 1 dá a área da superfície. Por exemplo, uma forma de calcular a área é usar F igual a 1. Então, o que nós temos aí, né? Nós precisamos expressar nosso elemento de área, tá certo? Quem é ele, né? E mais uma vez vem o conceito de vetor, né? A gente vai falar no vetor área diferencial. Tá? Com esse vetor, eu calculo a magnitude dele, que é a área diferencial. Oi? Repita, por favor, que eu não ouvi. Se a função f é de sigma, aquela implicação da integral. Aqui tem o integral de f de sigma. Certo? Se f for 1, a integral é de 1 de sigma, que dá a área da superfície. Tá? Então, até aqui também está, a notação também é ambígua. É bom. Por enquanto vamos usar essa, tá certo? Muito bem. Bom, se for escalar, a gente parametriza, tá certo? Calcula esse elemento de área, que a gente vai mostrar a receita qual é já já. Mas um tipo de integral que é comum e que a gente vai se deparar, tá certo? É a integral do produto de f projetado na direção normal, a superfície. Tá? Tem um campo vetorial, projeta na direção normal e multiplica pelo elemento de área. Isso é um tipo de integral que vai ocorrer. Integral da projeção de f na direção normal de sigma. Né? Esse vetor aqui, certo? A gente define como vetor área diferencial, né, de sigma, por definição, é a normal de sigma. Normal para onde? Para fora ou para dentro? Para onde você quiser. Certo? Em geral é para fora de uma superfície fechada, por exemplo. Né? Mas você que define o seu de sigma, para onde você quer fazer. Né? Mas o vetor de sigma é o vetor que é dirigido no sentido da normal e magnitude igual a de sigma. Então, aqui você tem a projeção. Essa tipo de integração é chamada de fluxo de um vetor através da superfície sigma. Né? Temos operações desse tipo em eletromagnetismo. Uma delas é o fluxo do vetor de deslocamento elétrico, que dá a lei de Gauss. Né? O deslocamento elétrico, fluxo através da superfície fechada, é igual à carga envolvida. Certo? Bom, então, essa é a importância. Então, o que nós precisamos é ver quem é esse de sigma, né? Então, fluxo então, no fundo é isso aqui, né? De sigma, escalar, F. Quem é de sigma? É a normal vezes de sigma. Observe, eu estou falando essa simbologia aqui, mas isso aqui é uma integral dupla, tá? São duas integrais, porque de sigma é a área, é um produto de dois comprimentos diferenciais. Certo? Então a gente sempre usa um símbolo só, mas quer dizer que são, na hora de calcular mesmo, você quebra em duas integrais e faz. Tá? Bom, quem é de sigma? Bom, e daí depende, né, do sistema de coordenadas. Em geral, o de sigma, vamos olhar aqui a figura, né? No sistema de coordenadas qualquer, o VW, você tem aí, na direção U, é o produto de um segmento ortogonal, né, que é H2DV, esse comendo aqui, né?
comprimento na segunda direção, na direção 2, né? H2DV, vezes o comprimento na direção 3, que é H3DW. Então, na direção U, o d sigma, né, é um vetor, né, que você decompõe, vai ter como área, essa área projetada ortogonal a U. Né? Então, a primeira componente é AU, H2, H3, DV, DW. A segunda, na direção V, vai ser o segmento na direção 1 vezes o segmento na direção 3, né, que é esse aqui, tá certo? Mais ou menos, né? Que é igual a esse. Então, faz uma permutação cíclica aqui, ó. H3, H1, DW, DU. Né? E na direção W vai ser para o segmento... porque não está mostrando aqui. Este aqui, certo? Que é aproximadamente igual a esse, né? Embora seja um curvado diferente aqui do jeito que a gente fez, mas é tão pequeno que é mais ou menos igual, tá certo? Isso é igual a isso, né? Vezes isso aqui, que é H2. H2DV e H3DW, né? Aliás, desculpe. Isso aqui não, isso aqui é H1DU vezes H2DV. Então dá isso aqui, certo? Então, essa é a forma geral do d sigma em qualquer sistema de coordenadas, e a gente pode calcular no nosso sistema em coordenadas cartesianas, todos os H são iguais a 1. Né? Essa aqui é a expressão geral em cartesianas para o d sigma. Em cilíndricas, né? H2, que é R, H3 vale 1, DV, DW. Né? H3, que vale 1, H1, que vale 1, DU, DV. DU, DW, aliás, certo? E, finalmente, H1, H2, H1 está aqui, e H2 vale 1, DU, que é o R, DV, que está aqui. Tá? Então, essa é a expressão geral para o d sigma. É claro que ele nunca vai usar 3 componentes, sempre vai estar uma superfície que é uma dessas componentes apenas que sobrevive. Tá? Em esféricas, eu posso fazer um desenho que fica mais fácil a gente ver. Né? Em esfera, um elemento, né, é o radial, que é esse segmento aqui, que é R d θ, lembrando, né, sobre a esfera, R d θ, o outro é R seno θ d φ. Né? São os elementos ortogonais a R, certo? R2 seno θ d θ d φ a R. Dá isso aqui. Né? Na direção do ângulo polar, né, você está numa superfície cônica. Assim, ó. R seno θ d φ. Aqui está o θ, certo? Estamos correndo na superfície de raio R seno θ, né, que a gente falou antes. E aqui você está num cone, tá certo? Em que você varia o θ, né? De R e dθ, né? Isso aqui está errado, desculpe. R seno θ d φ, isso aqui é dr, desculpe. Você está assim, né? No cone, certo? Você está correndo sobre a superfície cônica, então tem um comprimento dr aqui, certo? Esse aqui é o cone, né, que vai lá para a origem. Né? Esse aqui é dr, isso aqui é a circunferência variando φ. Então vai dar R seno θ dr d φ, segunda componente. E finalmente, no azimuth, você está aqui, ó, deixa eu fazer um semiplano φ constante, em que você varia R, varia θ de dθ e varia R de dr. Então você tem isso aqui, ó. dr e o outro é R dθ. O afim está fazendo isso, ortogonal esse semiplano aqui, certo? R dr dθ. Né? A gente já fez isso, mas eu só estou mostrando novamente para a gente se habituar. Certo? Em particular, tem a componente radial, que é essa aqui, que é importante, tá certo? Que a gente vai trabalhar um pouco com ela
não só aqui, mas em antenas também, tá certo? No capítulo sobre antenas de eletromagnetismo 2, né? A gente vai trabalhar o conceito de ângulo sólido. Né? O ângulo sólido é a generalização em 3 dimensões do que a gente sabe no ângulo, em 2 dimensões. Ângulo plano. Ângulo plano a gente sabe, né? Figura fechada subtende quantos radianos? 2π. Tá? E uma figura fechada do espaço dimensional subtende o que exatamente? Né? Ora, o ângulo é uma coisa interessante de se conceber, né? Um ângulo, por exemplo, no plano, né? Ele define uma região infinita entre 2 retas, né? Porque é infinita, né? Essa área aqui dentro é infinita, por um parâmetro finito. Né? Tem um parâmetro finito que define a área infinita. O ângulo plano, certo? Né? Interessante. Ângulo sólido também, tá certo? O ângulo sólido seria, se no plano é algo assim, entre 2 retas, no espaço é um canudo. Um conezinho de sorvete. Certo? Um canudo dá um ângulo sólido. Pergunta é, quem é esse ângulo sólido? Bom, a gente olha aqui, olha para a componente radial do vetor área diferencial, né? A componente radial é R2 seno θ de θ de φ. Né? É ela que a gente vai olhar para entender essa questão de ângulo sólido. Olha, então observe aqui o ângulo plano. Né? Então, o ângulo plano você tem a uma distância R. Como é que define uma coisa finita para uma coisa que é infinita? Né? Você simplesmente sabe que esse comprimento aumenta com a distância, faz a razão dos 2. Daí você cancela esse aumento de distância. Né? Então, por definição, o ângulo plano diferencial é o segmentozinho diferencial sobre R. Radianos, né? É um número adimensional. Certo? Se eu quiser calcular o ângulo sólido total de uma figura fechada, eu sei que vai dar 2π radianos. Né? Pega uma diferença, né? Isso aqui vai dar 2π radianos. Certo? Né? E se você integrar esse comprimento, vai dar 2πr. O fator é o ângulo plano. Na mesma coisa, a gente define aí o ângulo sólido, né? Olhando para uma superfície esférica. Olha esse canudo aqui. Né? Esse canudinho diferencial subtende uma área de sigma radial. Né? Por quê? Por que radial? Porque aqui está o versor AR e o limite de área ortogonal a AR é de sigma radial. Ora, de sigma radial aumenta com o quadrado de R. Né? Então, para eu definir um parâmetro finito, eu vou dividir por quem? Pelo quadrado da distância. Daí eu tenho um número que não aumenta, né? Nem diminui. Então, olhando aqui, né? Se eu faço de sigma radial semelhantemente ao caso do plano, se eu dividir não por R, mas pelo quadrado de R, eu tenho isso aqui como sendo o diferencial de ângulo sólido. E nesse caso, quanto é que ele dá? Dá isso aqui, dá a parte angular dessa expressão. Né? Certo? Ângulo sólido, se ângulo plano é medido em radianos, ângulo sólido é medido em esfero-radianos. Esfero, né? Esférico. Símbolozinho esse aí. Mas é um número, tá? Só para lembrar que é coisa sólida. Só para lembrar que é um ângulo sólido, não é um plano. Né? Qual é o ângulo sólido subtendido por uma figura fechada, então, pessoal? Né? Ora, vamos ver aqui. Uma figura fechada qualquer subtende que ângulo sólido? Se a diferencial de ângulo sólido é seno θ de θ de φ, para eu gerar todo o espaço, né, que é o ângulo sólido subtendido pelo espaço,
Eu vou variar θ em toda a sua variação, que é de 0 a π. E φ de 0 a 2π. Então, o ângulo sólido do espaço tridimensional é integral agora integral dupla, né? Integral dupla, tá certo? De 0 a π seno θ de θ, 0 a 2π de φ. Tá? Integral de dφ vai dar quanto? 2π. Integral de seno de θ vai dar menos cosseno de θ de 0 a π, que é igual a cosseno de θ de π até 0, que dá 1 menos 1, que dá 2. Certo? Então, o ângulo sólido do espaço tridimensional é 4π esferoradianos. Tá? Né? Não é 4π ao quadrado, não é 2π vezes 2π, não, é 4π. Certo? Você pode pensar, é 2π ao quadrado, é 2π vezes 2π dá 4π ao quadrado, não, dá 4π. Tá? Um octante, que é, no caso do plano é um quadrante, né? No caso tridimensional, um octante vai dar 1/8, π sobre 8, cada octante dá π sobre 8 esferoradianos. Certo? Fala, meu filho, parou aqui. Bom, vou fazer um exemplozinho aqui, né? Considere o campo vetorial dado por um campo que varia com o inverso do quadrado da distância, que é um campo que a gente vai se deparar, o campo elétrico, por exemplo, né? Cai com o inverso do quadrado da distância e é radial, né? Vamos calcular π sobre 2, desculpe. Eu falei π sobre 2. Desculpe, está errado. Então, erro aqui nosso. Né? Um octante não é π sobre 8, é 4π sobre 8, que dá π sobre 2. Né? Tá? Obrigado. Então, voltou aqui. Vamos fazer esse exemplozinho, né? Suponha que você tenha um campo vetorial que varia com o inverso quadrado da distância, eu vou calcular o fluxo desse vetor, né, através de um octante da superfície esférica de raio A, né? Como nessa figurinha aqui, tá certo? Raio da esfera é A, estou só aqui num octante do espaço dimensional. Então, o que eu quero calcular é o fluxo de d sigma vezes F. F é radial, né? Então, F d sigma vai ser a componente radial de F, que é FR, vezes d sigma radial. E esse aqui nós sabemos que é R2 de ômega. Mas R variar, né? Então é A2 de ômega, certo? E, por sua vez, o campo sobre a superfície esférica, tem que calcular em cima da superfície, é AR sobre A ao quadrado. Certo? Então, quando eu faço o escalar de F com DR, vai dar AR escalar, vai dar 1 sobre A2, vezes A2, que vai dar 1. Né? Está aqui. Ó. Dá isso aqui. Ó. Ou seja, integral do ângulo sólido de ômega. Né? Certo? Então, no octante, né, 4π sobre 8 dá π sobre 2. Né? Então, você não precisa nem calcular a integral dupla. Sabendo o ângulo sólido, né? Integral da diferencial de ângulo sólido, sabendo onde é que você está, é fácil o resultado. Dá o ângulo sólido daquela região, que dá π sobre 2 esferoradianos. Certo? Então, observe esse campo aqui, né, que tem essa informação importante. O campo que varia com o inverso quadrado da distância, né, quando integrado numa esfera, vai dar sempre um valor constante. Se eu tivesse integrado em toda a esfera, né, então o fluxo daria integral de ômega numa esfera, né, que vai dar 4π. Independente de quem? Do raio da esfera. Onde eu calcular longe, no infinito ou na origem, esse campo tem um fluxo que é constante. Tá?
Mesmo princípio da lei de Gauss, né? O fluxo dado do deslocamento elétrico sempre vai ser constante, igual a carga envolvida. Vem daqui, certo? Porque o campo varia com essa distância, você tem uma figura fechada que subtende um ângulo sólido de 4π. A gente vai voltar a isso, certo? Mas só estou adiantando aqui de onde vai surgir isso, né? Vem daqui. Bom, finalmente, nessa parte de integração, a gente também vai se deparar com integração de volume, né, que agora são produto de 3 comprimentos. Integrais podem ser desse tipo, escalar, né, ou vetor vezes elemento de volume. Elemento de volume, no espaço dimensional tradicional, é sempre escalar, né? A gente usa vetor, certo? Só se fosse um espaço abstrato, a gente poderia até pensar nisso, mas não no nosso caso, nas coisas com que a gente trabalha. Então, o elemento de volume sempre vai ser um escalar, certo? Produto dos 3 comprimentos nas 3 direções, né? No sistema genérico vai dar esse produto aqui, certo? E aí você pode escrever as expressões, né? Nos 3 sistemas, tá certo? Produtos simples dos elementos diferenciais. Integração é tripla, né? Em cilíndricas e, finalmente, em esféricas. Né? Se você botar a função 1, você calcula o volume das coisas, né, por exemplo. Certo? O volume de uma esfera, né, usando esse conceito aqui. Certo? Por exemplo, né, volume da esfera. Né? Vou fazer aqui rápido. Certo? Vou fazer aqui fora. Como é que é o volume da esfera? Né? Esse negócio aqui. Enganchou aqui o negócio. Peraí. Agora. O volume de uma esfera de raio A, como é que calcula? Bom, então o volume da esfera de raio A é integral de dV, né? Na região R menor ou igual a A. A região R menor ou igual a A é aquela que vai até A. Você termina em A, que é a superfície esférica. Isso aqui vai ser o integral tripla, né? Integral de R, de 0 a A. Lembrando, dV é R2 seno θ dr dθ dφ. Ou, para esse caso específico, eu posso escrever que dV é igual a R2 dr vezes d ômega. Então, eu faço a integral de R2 dr, integral de d ômega, de 0 até quanto? 4π esferoradianos. Em vez de fazer 2 integrais, faço uma no ângulo sólido direto, certo? Não perco tempo. Isso aqui dá R3 sobre 3, dá A3 sobre 3. Integral de ômega dá 4π. Certo? Direto. Ou então fazer individualmente. Dá seno θ dá 2, integral de φ dá 2π. 2π dá 4π. Né? Certo? Bom, então para a gente terminar a parte final da aula, vamos agora conceituar essa operação diferencial chamada gradiente, né? Gradiente é uma operação diferencial. Está sumindo aqui na minha tela esse negócio. Deixa eu só fazer uma coisa rápida aqui, peraí. Bom, gradiente é uma operação diferencial sobre uma função escalar que dá um vetor, fornece um vetor, certo? Bom, considere aí o caso de 2 superfícies vizinhas, né, bem próximas, certo? Aqui tem algumas figuras mostrando, né? Aqui tem 2 superfícies. Uma é a superfície F igual a C, certo? Então, vai ser de um pequeno incremento, tem uma superfície bem próxima, parecida com ela, deslocada um pouquinho. Né?
Bom, vamos definir dois pontos, P e Q. Nessa figura, P está em S1 e Q está em S2, né? Mas eu posso botar em qualquer lugar, tá? Só um exemplo fixo, simples. DL é o vetor de deslocamento diferencial de um ponto P a um ponto Q, onde quer que ele esteja, desde que esteja muito próximo, né? Então, tem algumas situações. Por exemplo, P em S1, Q em S2. Eu tenho também, por exemplo, P em S1 e Q também em S1, né? Eu tenho outra situação, P em S1, Q em S2, indo numa direção ortogonal à superfície S1. Tá? Bom, quem é o elemento de área... Desculpe, o elemento de comprimento diferencial, bom, em princípio em cartesianas, para ele ficar mais simples, né? 3 componentes, né? F varia de uma pequena quantidade, né? Que quantidade é essa? DC. Quando você vai de S1 para S2, tá? F igual a C é a equação da superfície. A variação de F da função... Veja, nós temos uma função de 3 variáveis, certo? Vamos lá. F é uma função de 3 variáveis. Isso não é nada, é só uma função. Função escalar. A gente vai usar muito a função escalar, no nosso caso, o seu potencial eletrostático. Né? F igual a C se transforma numa superfície. Se fosse o seu potencial, seria uma superfície equipotencial. Todos os pontos da superfície têm o mesmo potencial elétrico. Né? Certo? Então, F é uma função de 3 variáveis, não tem aspecto geométrico no espaço, é uma função. Tá? Não dá para fazer uma função, uma quarta variável, função de 3 variáveis. Né? Representar geometricamente não consegue ver. Tá? Mas F igual a C, sim, vira uma superfície, você pode ver. Tá? Então, a pergunta é, se eu vario C de DC, quem é a variação F de DF? Ou seja, se eu vou da superfície 1 para 2, quem é DF? Ora, DF pode ser calculado em primeira ordem, né? Se você está no ponto P e vai para o ponto Q, eles estão muito próximos, o deslocamento de um para o outro DL, que tem 3 componentes, é porque eu vario x de x até x mais dx, y varia de y, que é o ponto original, até y mais dy, e z varia de um pequeno incremento, Z mais DZ, né? Certo? Se fosse uma dimensão só, como é que seria, né? Só lembrando para vocês, nosso cálculozinho, expansão em série de Taylor, né? Taylor. F de x mais um incrementozinho, chamado de epsilon, né? É aproximadamente quem? F de x mais o quê? Vocês estão lembrados, não? Função linear, né? Qualquer função de qualquer tipo, primeiro termo é linear. E quem é o coeficiente? Derivada. Declividade da função linear. Certo? Naquele ponto, né? Que está a função, nesse ponto aqui, se aproxima em torno desse ponto por uma reta. Então, isso aqui é uma reta que é f desse ponto aqui, mais a declividade vezes x. Mas é F', né? Vezes o incremento, né? Varia o epsilon para os dois lados, vezes epsilon. Se calcular o próximo termo, vai dar mais o meio de D2F. Daí você vai poder se afastar um pouco mais do ponto, para você poder melhor aproximar. D2F, dx2, epsilon ao quadrado. E assim por diante. Como é que a gente calcula isso? Você não precisa saber nada, certo? Bom, f de x mais epsilon, digamos que é A, né, chamado de x0, tá certo? Mais b epsilon, mais c epsilon quadrado, mais d epsilon cubo, mais etc. Basta isso. Quem são os coeficientes? Bom, se eu faço epsilon igual a 0, então f de x0. Então, A igual a f de x0. Deriva em ambos os membros, tá certo? E faz epsilon igual a 0. df dx no ponto x0. Derivado aqui dá 0, aqui dá b, aqui dá 2c epsilon, que vai dar 0, e o resto dá 0. Então vai dar 2b. Então b é 1 meio de df dx. Aliás, desculpe, né? d2f dx2. Né?
E assim por diante. Derivo de novo. Vai para 1 vezes 2, 1 meio vezes 1 terço. Vai dar 3 fatorial. Certo? Derivada terceira. E assim por diante. É daqui que sai. Expande uma função assim e sai calculando as derivadas. Você tem os termos. Tá? É bem simples. Tá? É um princípio básico simples. Né? Uma função decomposta em potências de x. Tá? Só isso. Cada coeficiente, o artifício está saindo derivando para eliminar os coeficientes. Você calcula os coeficientes. Então, até a primeira ordem, que é o que a gente quer, o primeiro termo é simples, a derivada, a declividade da função. Mesma coisa em 3 dimensões. F de x mais ΔX. Né? Vou botar assim para não confundir os. Y mais ΔY. Z mais ΔZ é o quê? Em primeira ordem, aproximadamente quem? F no ponto original, mais a correção em x vai ser uma função linear, tá certo? Não vai ter nada quadrático. Então vai ser uma função tradicional. ΔX derivada em relação a x. Parcial, né? Mais ΔY, df, dy. Se eu quisesse continuar, daí ia ter produto D2F dx2, D2F dx dy, D2F dy2 e assim por diante. Mesmo princípio, expande uma função de 2 variáveis com todos os termos. A mais bx, né? Se eu fizesse assim, A mais bx mais cy. Oi? Ali em cima, no df dx, em x é igual a 2. Está errado aqui, né? Era para ser B, né? era só B. Tá B. Aí eu errei aqui. Eu estava pensando no próximo já. Peraí, isso aqui. Não, isso aqui está certo. Não, isso aqui é C, na realidade. Não, isso aqui está certo. É B. Isso aqui é C. Esse aqui está errado também, certo? Isso aqui é C. Tá? A gente está falando desse aqui. Porque já, todo mundo deu 0. Se eu fizesse em 2 variáveis, faz o mesmo princípio. Você quer saber o coeficiente? Expande, tá certo? Ó, uma função de 3 variáveis. A mais bx mais dy mais dz. Daí você tem. O próximo termo é o quê? É x2 mais fy2 mais gz2. Tem mais termo quadrático, né? hxy, né? Chamar de ixz mais jyz. Então, até segunda ordem, você tem que botar todos esses termos. Esses termos todos estão calculando falando de derivadas. Mesma coisa. É bem, as coisas são bem mais simples do que parecem, tá certo? Só fazer isso, daí você calcula. Em primeira ordem, dá o quê? Deriva em relação a x, dá 0. Isso aqui sai, todo mundo dá 0. B igual a df dx. C igual a df dy. D igual a df dz. E o resto a gente não está preocupado agora, certo? Então, é isso aqui. Né? Então, a diferença F no novo ponto, que é o ponto Q, certo? Menos F no ponto P, que dá df, dá um produto, né, de 3 termos, né? ΔX parcial, né? Lembre-se que a gente, quando faz isso aqui, a derivada é como se a função depende de 3 variáveis, estou derivando parcialmente em relação a uma delas, né? Certo? Então, voltando, né? Vamos chamar de volta de dx, tá certo? Que é a nossa anotação, né? dy, só para mostrar, eu fiz assim, delta para mostrar a expansão. Então, lembrando, dl tem 3 componentes, tá certo? Né? Isso aqui é o produto escalar de 2 vetores. Um deles é esse. Quem é outro? É um cujas componentes são df dx, df dy, df dz. Né? Então, nós temos isso aqui, que eu acabei de mostrar. Então, um vetor é o dl, que está aqui. O outro é um vetor que tem componentes df dx, df dy, df dz. Né? Certo? Então, a variação de f pode ser calculada, né?
Ou seja, isso aqui a gente chama de nabla aplicado a f. F é uma função escalar. Ele tem um operador diferencial. Se fosse em uma dimensão, é d de x, né? Em 3 dimensões é um vetor, certo? Um vetor nabla, que é esse vetor cujas componentes são operadores diferenciais. Ele não tem valor, né? Cada componente é um operador diferencial. Então, o que acontece aqui? Para que a gente define isso? Só para ele não ter que escrever df desse jeito, com 3 termos. Ele escreve com um termo só, né? df, dl, produto escalar com quem? Nabla de f. Nabla de f é o vetor que tem essas componentes aqui, certo? Então, essas coisas são feitas para a gente simplificar a notação. Pega um negócio desse tamanho para ele ficar menor, né? E aparece o nabla, que é o... E essa operação, nabla de f, é chamada de gradiente. Nabla é uma coisa, e nabla de f é uma operação diferencial sobre o escalar, que é o gradiente de f. Né? Gradiente como uma derivada tradicional, mede a taxa de variação. Certo? Mas o gradiente tem interpretações importantes. Certo? Vamos olhar aqui, né? Oi. O gradiente sempre vai ser tangente à superfície que ele está trabalhando? Não, vai ser ortogonal. Vou falar agora, certo? Vai ser ortogonal. Primeira propriedade, né? O gradiente é ortogonal a f igual a c. Certo? Então, f igual a c é a superfície, né? Então, o gradiente é um vetor sempre ortogonal. Vamos ver por quê, certo? Observe, né? Antes de eu mostrar por quê, f é conhecido, certo? Eu tenho um ponto inicial, x, y, z. Por exemplo, 1, 2, 3. Eu vou lá e vou calcular. Bom, deixa eu calcular a derivada em relação a x no ponto x, 1, 2, 3. Derivada em relação a y no ponto 1, 2, 3. Derivada em relação a z no ponto 2, 3. Eu obtenho um vetor bem definido. Um vetor aqui, A, certo? Está assim, apontando o espaço naquele ponto, numa direção fixa, para cada ponto do espaço. Tá? Então, a pergunta é, que orientação é esse vetor? A gente faz isso nessa construção aqui, ó. Nessa segunda aqui, certo? Se eu pegar P e Q sobre a superfície, bem próximos, eu estou no plano tangente aqui, tá certo? Né? Quem é df nesse caso? Eu não saí da superfície. Se isso aqui é f igual a c, quem é df quando eu for de P para Q sobre a superfície? Dá quanto? C menos C, que dá 0. Eu estou na mesma superfície. Então, se eu pegar um dl e orientar na tangente, o produto escalar dá 0. Como esse vetor é fixo, isso só tem uma possibilidade. Se, nesse caso, né, gradiente de f for ortogonal a f igual a c. Certo? Porque eu peguei uma direção específica, todas as direções tangentes à superfície do ponto estão dando produto escalar 0, porque f, o gradiente, é ortogonal à superfície. Certo? Okay? Então, a primeira propriedade é essa, né? O gradiente de f é ortogonal a f igual a c. Né? Magnitude do gradiente, tá certo? Qual é, né? Bom, vamos ver, né? Essa terceira construção. Agora eu venho aqui, oriento, eu já sei onde o gradiente aponta, é ortogonal, né? Pego e vou na direção do gradiente agora. Pego o meu dl ao longo da direção. Olha, se eu for aqui, o dl tem um tamanho, né? Se eu for aqui, tem outro, certo? Se eu for aqui, eu tenho a menor distância entre as superfícies. Então, o dl atinge seu menor valor. E quando ele está paralelo, no mesmo sentido do gradiente, então o produto escalar dá quanto? dl escalar gradiente de f. Isso aqui está parado, né? Eu peguei dl e orientei na direção. Módulo dele, que dá L o menor valor possível. Módulo gradiente. Cosseno de 0, que dá 1. Certo? Isso aqui dá quem? df. A variação agora do df, né? Que foi da superfície primeira para a segunda. Tá? Então, aqui me diz qual é a informação. Quem é a magnitude do gradiente de um vetor de uma função? df, dl, mínimo. O que é isso?
máxima taxa de variação máxima variação de máxima taxa de variação. Se eu quiser variar o mais rápido possível, eu vou na direção de quem? Do gradiente. Se eu vou inclinado, eu vario devagar, certo? Porque df é o mesmo, dl é maior. Se for no sentido do gradiente, é mais rápida a variação, certo? Curiosamente, eu trabalho com eletromagnetismo, mas no momento eu estou trabalhando no problema de otimização, né? Que você tem que achar o máximo de uma função de mais de uma variável, 2 ou 3, certo? Isso é eu quero construir um dispositivo que eu quero obter a melhor resposta possível. Daí eu tenho que otimizar 3 parâmetros. Tem uma função, o melhor desempenho possível é a função escalar, certo? Daí eu quero saber onde é que está o máximo dessa função, certo? Daí eu sigo o gradiente, certo? O gradiente vai dar a direção mais rápida para chegar ao máximo. Segue o gradiente. Então, simplesmente seguir o gradiente. Se você segue o gradiente, você acha o máximo da função. Observe que aponta no sentido de máxima variação de f, né, e a magnitude é máxima variação, taxa de variação, certo? Fazer agora, finalmente, alguma dúvida, pessoal, nessa questão? A gente pode calcular, a gente vai calcular aqui ainda, né? Vou fazer um exemplo rápido aqui. Uma das coisas que o gradiente serve, né, como eu falei agora, a otimização, é uma coisa que o pessoal trabalha em engenharia muito, tá certo? Otimização de funções de objetivo, né? Você quer otimizar uma resposta de dispositivo, essa resposta é uma função escalar, que depende de vários parâmetros. Então, você usa o gradiente para poder chegar nesse ponto ótimo aí, certo? Uma outra coisa importante no espaço 3D é calcular normal a superfície, né? Tá? Se o gradiente é normal a f constante, ele é a direção normal à superfície, f constante, certo? Então, suponha que você tem uma função f, né? Por exemplo, essa função aqui, ó. Função x sobre a ao quadrado, mais y sobre b ao quadrado, mais e sobre c ao quadrado. O que é essa função, pessoal? Bom, essa função não é nada ainda, né? Por enquanto, é só uma função, certo? Né? Agora, se eu fizer f igual a 1, ela se transforma num elipsoide. Né? X sobre a ao quadrado, mais y sobre b ao quadrado, mais i sobre c ao quadrado é elipsoide. Então, se eu calcular o gradiente de f em f igual a 1, eu tenho, então, a normal a esse elipsoide aqui, certo? Semi-eixos A, né? Na direção x, B na direção y, e C na direção Z, né? Certo? Então, cálculo o gradiente, né? Expressa, por exemplo, né? Bom, cálculo o gradiente, dá isso aqui, né? Mas só que isso aqui não é no elipsoide, né? Se você calcular o gradiente, né? Vai dar 2x sobre a ao quadrado. Aliás, dá 1 sobre A2, derivado de x2, que dá 2x, né? Então, dá 2x sobre A2. O outro vai dar 2y sobre B2. Então, vai dar isso aqui, certo? Isso aqui é o gradiente. É ortogonal a várias superfícies distintas. A superfície f igual a 1 é que dá o elipsoide que a gente está falando. Então, eu tenho que fazer f igual a 1. Bom, se eu faço f igual a 1, então eu tenho aqui que z tem que ser uma função de x e y, né? Cadê? Deixa eu diminuir aqui, peraí. Onde é que está? Se eu faço f igual a 1, eu tenho que expressar z em função de x e y, tá certo? Isso aqui é a expressão de z em função de x e y. Bom, se z for positivo, porque tem raiz quadrada aqui, tá? Por isso que tem mais ou menos. A raiz mais dá a parte de z positivo, a raiz menos dá a parte de z negativo. Então, vai ter a normal na região z positivo, ou mais. Isso aqui está errado, essa anotação aqui, tá certo? Isso aqui é outra anotação que confunde aqui. Deixa eu tirar isso aqui por enquanto, tá? O mais, você tem um vetor unitário, um versor, né? Do lado positivo, do lado de baixo você teria a solução com um sinal negativo, né? Então, no lado de cima você usa mais, no lado de baixo você usa menos. E quando você expressa z em função das coordenadas no elipsoide, z é dado por isso, então você tem que jogar isso aqui dentro para ter o gradiente sobre o elipsoide.
Então, vai ter duas expressões, vai ter dois vetores ortogonais, um do lado de cima e do lado de baixo, né? Dado por essa expressão gigante aqui, né? Componente x foi a derivada, y e z foi a impulsão de x e y, tá certo? Isso aqui acho que é assim. 2z sobre c. Tá certo, isso aqui veio para cá, tá certo? Essa expressão em qualquer x e y. Do lado de cima dá mais, do lado de baixo dá menos. Certo? Né? Aqui está explicando, certo? Se você quer calcular o versor, divide por esse módulo desse vetor. Você calculou o versor. Né? É claro que você tem uma outra solução, que é, você tem a solução para cima, né? Tem a solução também para dentro. Basta mudar o sentido do vetor. Tá? E aqui embaixo também, para dentro e para fora. Tá? Então aí você tem as duas soluções possíveis. Né? Bom, para concluir a aula, né, nós temos aí o operador Nabla, que ele vai ser o ator principal do eletromagnetismo. Ele aparece em todas as equações de Maxwell. Né? Tem Nabla disso, Nabla daquilo, Nabla produto vetorial, Nabla produto escalar, Nabla, enfim, Nabla tudo, né? Certo? Então, com a expressão geral do Nabla, né? Cada componente é derivado em relação a um comprimento diferencial, ddx, comprimento diferencial, ddy, assim por diante. Né? Certo? Usando nossa anotação, isso aqui daria a expressão geral para o Nabla, né? dLu é H1du, dLv é H2dV, dLw é H3dW. Expressão geral para o Nabla em qualquer sistema. Em sistema XYZ, acabamos de mostrar qual é a expressão. RφZ, H1 vale 1, H2 vale R, H3 vale 1. Essa expressão, observe, né? Tem que dar comprimento, né? Então, quando você pega F, tem dimensão qualquer, e Nabla de F, vai dar F por unidade de comprimento. Esse gradiente aqui, certo? F por unidade de comprimento. Certo? Se F for potencial em volts, vai dar volt por metro. É campo elétrico. Certo? Vai ver, né? E aqui, H1 igual a 1, H2 igual a R, R de θ, H3 é R seno θ. Expressão em esféricas. Agora, a coisa mais importante quando vocês forem escrever o Nabla, certo? Os versores ficam sempre à esquerda dos operadores. Tá? Vocês estão vendo como é que eu estou escrevendo? A R primeiro, depois a derivada. A θ primeiro e R primeiro, depois a derivada. A φ depois a derivada. Por quê? Porque esses versores dependem das coordenadas. Certo? Se eu botar θ do lado de cá, eu tenho que derivar θ. Certo? Então, aí já está errado. Não é derivado de θ. É derivado de quem aparecer na frente depois. Mas o θ aqui já está do lado de fora. Certo? Então, isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui, certo? É totalmente diferente. São coisas totalmente diferentes. Certo? Então, quando escreve o operador original, versores do lado esquerdo, operadores diferenciais do lado direito. Certo? Bom, então a gente termina aqui. Alguma pergunta final? Uma dúvida? Então, vou passar a ata para vocês. Ok?